família espiritual, porque o afeto que nos une é um afeto muito grande. Então, o assunto proposto para a noite de hoje é sobre autoconsciência. E se tiver, na hora que eu estiver falando, tiver alguma dúvida, pode me interromper que a gente para e esclarece. Tá? Então, vamos... Projeto aqui. Então, para a gente falar, a gente primeiro o conceito. Está aparecendo aí o conceito, a mudança de... Para vocês, Pedro? Sim, assim. Então, quando a gente fala de... Para mim não está mudando aqui, não. Autoconsciência seria a consciência da própria consciência, do estado e dos processos mentais, ou seja, dos conflitos, das motivações, dos pensamentos, conhecimentos, etc. Seria um autoconhecimento. Então, os seres humanos, eles são mais do que conscientes, eles também são autoconscientes, ou seja, ele tem a consciência do seu corpo, do seu ambiente, e tem essa autoconsciência, que é o reconhecimento dessa consciência. E dentro da filosofia, nós vamos ver esses outros conceitos. Segundo Kant, um filósofo, a autoconsciência seria a consciência do eu em relação a si mesmo. E essa consciência do eu em relação a si mesmo é que determina como a realidade é enxergada. E segundo Hegel, é o modo por meio do qual o sujeito tem consciência plena de si próprio, partindo da premissa de que a realidade externa é um produto, uma imagem do próprio eu. Então, vamos prestar atenção nisso aqui. Então, a autoconsciência determina o modo como a realidade é enxergada, e essa realidade externa, na verdade, ela é um produto, uma imagem do próprio eu. Então, portanto, se essa consciência determina como enxergamos a realidade externa, e essa realidade externa é um produto do próprio eu, a gente pergunta: o que é real? O que nós chamamos de realidade? Aquilo que chamamos de realidade é o real? Então, eu volto a palavra para vocês um pouco diante desses conceitos. O que vocês acham? O que é real? O que a gente chama de realidade? Aquilo que a gente chama de realidade é o real? Alguém gostaria de fazer algum comentário depois desses conceitos? Ou embananou tudo? Você sabe que eu me pergunto isso todas as manhãs e todas as noites? É uma dúvida grande. O que é real? O que a gente chama de realidade? As coisas, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, ou como a gente julga essa realidade externa, julga as pessoas, julga os fatos. Então, a gente está começando a ver aqui que, na verdade, esse julgamento externo, ele depende muito, essa realidade, na verdade, ela é um reflexo do nosso próprio eu. Então, vamos continuar. Lá no livro do Erich Fromm, Psicoanálise da Religião, ele vai citar um outro filósofo, Baruch Spinoza, que lá do século XVII, que afirmava o seguinte: o que Paulo diz sobre Pedro nos diz mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Então, pense isso. O que Paulo diz sobre Pedro nos diz mais sobre Paulo do que sobre Pedro. E nós vamos buscar no Evangelho uma fala de Jesus, está lá em Lucas 6,45. Ele fala assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração,
Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. E a gente passa por essa frase e fala assim, pensando só naquilo que as pessoas que falam mal dos outros, porque são más. Mas é muito mais profundo do que isso. Porque isso não serve só para as más pessoas, serve para todos nós. Porque a gente acha que mal é só o outro. E a gente esquece que o mal predomina dentro de cada um de nós, uma vez que nós somos habitantes do planeta de provas e expiações. Então, vamos continuar. Carl Gustav Jung, no livro Em A Natureza da Psique, ele fala o seguinte: todos os conteúdos de nosso inconsciente são constantemente projetados em nosso meio ambiente, e só na medida em que reconhecemos certas particularidades de nossos objetos, como projeções, como imagens, é que conseguimos diferenciá-los dos atributos reais desses objetos. Então, ele está falando o quê? Que todos os conteúdos que estão no nosso inconsciente, a gente projeta fora. Então, a gente só enxerga o que está no nosso inconsciente de forma projetada. E a gente projeta isso nas pessoas, nos objetos. E essas imagens, só quando a gente começa a perceber que é projeção, que é algo do nosso inconsciente que está projetado fora, é que a gente começa a entender, a reduzir, a recolher essa projeção e perceber, opa, isso é meu, isso não é daquilo que está fora. E ele fala ainda: mas se não estamos conscientes do caráter projetivo da qualidade do objeto, não temos outra saída senão acreditar piamente que esta qualidade pertence realmente ao objeto. Ou seja, se a gente não tem consciência que nós estamos projetando os nossos conteúdos inconscientes, nós vamos acreditar que aquilo que a gente está chamando de realidade está fora, aquele julgamento que a gente faz das coisas, das pessoas, estão fora. Olha, aquilo ali é assim, aquela pessoa é isso aí, essa situação é desse jeito mesmo. Então, se a gente está falando de projeção, de projetar esses conteúdos inconscientes, o que seria projeção? E ele vai definir: a projeção é um processo inconsciente, automático, através do qual um conteúdo inconsciente para o sujeito, ou seja, algo inconsciente para mim, que está dentro de mim, que me pertence, é transferido para um objeto, fazendo com que este conteúdo pareça pertencer ao objeto. E ele continua: na análise clínica, constatou-se que os conteúdos inconscientes se manifestam sempre primeiro de forma projetada sobre pessoas e condições objetivas. Então, ele vai falar que sempre os nossos conteúdos que estão inconscientes em nós, a gente vai projetá-los primeiro, para só depois a gente reconhecer. Então, se a gente está falando de consciente e inconsciente, lá no século, início do século XX, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele veio trazer esse conceito de consciente e comparou o nosso eu total, a nossa psique, a um iceberg. Sendo que a parte externa do iceberg seria o nosso consciente, e ela representaria em torno de 15% nosso só, ou seja, de todo o nosso psiquismo, nós temos consciência de apenas 15%. Os outros 85%, segundo Sigmund Freud, seria inconsciente. Carl Gustav Jung, mais à frente, quando ele vai dividir o inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, ele amplia esse conceito de inconsciente e vai afirmar que a parte consciente nossa seria uma rolha no oceano, ou seja, o que nós temos consciência a respeito do nosso psiquismo, de nós mesmos, do que a gente é na realidade, esse eu total, é apenas uma rolha no oceano. E a Joana de Ângeles fala o seguinte: a grande maioria dos atos e comportamentos humanos, na sua expressão mais volumosa, procede do inconsciente, sem interferência da consciência lúcida. Então, repetindo, a grande maioria dos atos e comportamentos humanos, ou seja, nosso, na sua expressão mais volumosa, são processos
inconscientes. Então, vamos dar uma paradinha aqui de novo. A gente já havia se dado conta disso? Ou a gente parou já para pensar que as nossas atitudes no nosso dia a dia, que a gente acha que está fazendo tudo com consciência, pensado, ou as nossos julgamentos das coisas que estão fora dessa realidade, ou as nossas ações, são atitudes nossas conscientes ou inconscientes? Vocês já pararam para ver? Ou já tinham essa noção? Alguém quer falar? Eu levantei a mão. Sim, eu não... Eu. Pode falar. Então, boa noite, Anderson. Para Boa mim é a noite. pergunta, porque a gente sabe assim, o inconsciente a gente, conforme o nome fala, né? A gente não tem, aquilo brota e a gente não sabe meio que de onde, né? Eu gostaria só de saber, assim, não sei se você, talvez até esteja antecipando, mas se a interferência, né, dos espíritos, que a gente sabe que a influência deles, ela predomina, né, dentro dos nossos pensamentos, né, através das intuições, até que ponto que essa inconsciência, né, ou o que procede do inconsciente vem de nós mesmos ou vem de influência dos espíritos, né? Entendi. Tá? O Kardec também pergunta os espíritos, quando fala lá naquele capítulo sobre a influência dos espíritos nos nossos atos, pensamentos, os espíritos vão responder. Muito mais do que vocês imaginam. Quem dirá são eles que vos dirigem. E são eles que nos dirigem por quê? Porque a gente age de forma inconsciente. Mas lembrando que eles só vão nos dirigir porque nós damos permissão. Não é eles vão fazer algo alheio à nossa vontade. Os espíritos só se ligam a nós pela nossa sintonia, pelos nossos desejos, mesmo que esses desejos, essa sintonia seja inconsciente. E a grande maioria de nós somos inconscientes. Por isso há a questão do autodescobrimento, de se tornar consciente cada vez mais num processo evolutivo. Então, como a maioria do nosso psiquismo, a nossa parte consciente de nós é muito pequena, então, no estágio evolutivo que a gente se encontra, nossas ações são muito mais regidas pelo inconsciente, então facilita muito mais, porque a gente não se dá conta que a gente tem certos desejos, certos sentimentos, porque a gente vai falar um pouquinho, porque a gente reprime isso. E a gente não percebe. Não é porque está reprimido que ele deixa de existir. Tá? Eles estão lá. Por isso que a gente tem que olhar. E como ele existe em nós, aquilo vai ter uma vibração, os espíritos vão se ligar pela sintonia que a gente dá para eles. Então, vai facilitar, vai se somar aos meus desejos inconscientes, as minhas coisas, e vai ser a sintonia e atração mesmo, nos processos de influenciação e obsessão. E assim, eu imagino que até, assim, no que diz respeito à faculdade mediúnica da intuição, né, esse processo de autoconhecimento ajuda a identificar o que é teu e o que é alguma inspiração, né, uma influência externa e tudo mais. Então tá, obrigada, Anderson. Então, vamos continuar. Anderson, Oi? desculpa te cortar, a Maria Reis levantou a mão também. Pode falar. Boa noite a todos, boa noite, Anderson. Boa noite. Queria um esclarecimento. Inconsciente é o mesmo que subconsciente? Se não é, qual seria a diferença entre os dois? Olha, quem fala um pouquinho de subconsciente, Freud, né, Joana de Anjos, ela vai falar só num dos livros dela, da série psicológica. O subconsciente seria aquela camada mais próxima ali do consciente que a gente acessa com facilidade. Então, assim, por exemplo, eu não estou lembrando agora uma festa de aniversário da minha filha, mas se eu falar, eu vou lá e busco e trago ela de volta para o consciente. Então, ela está aqui, ela não estou pensando, se eu não estou falando, eu não estou pensando nela, porque ela não está consciente nesse momento. Mas é uma coisa que eu acesso fácil, tá? Então, seria mais ou menos o subconsciente nesse sentido, tá? Uhum. Agora, dentro da psicologia junguiana, a gente vai falar, eu não vou aprofundar nesse conceito, que é no objetivo outro, mas a gente teria o inconsciente individual e o consciente coletivo. Uhum. Então, vamos só para a gente falar um pouquinho desses conteúdos do inconsciente. Deixa eu abrir aqui de volta. Então, a gente vai falar
que nós temos o nosso psiquismo, que é esse eu total, que é constituído de uma parte consciente, no desenho aí na figura, esse consciente está muito grande, lembra que é uma rolha no oceano, e que é constituído por um inconsciente. E o ego, ele é o centro da nossa consciência. É o ego que a gente chama, essa identidade que a gente fala, eu, Anderson, eu, Célia, é esse ego que tem essa noção nessa encarnação do que a gente é. Esse ego que fala, eu tenho a profissão tal, eu estou no sexo masculino, e que tem essa consciência. Mas o centro da psique total, que seria essa circunferência toda, não é o ego, é o self. E o self, apesar de estar representado aqui, ele representa o centro, ele representa a totalidade. Jung vai chamar o self também de eu superior, ou si mesmo na tradução em português, ou eu profundo dentro da psicologia, e ele vai falar que o self é imago Dei, ou seja, é a imagem de Deus, ou o nosso Deus interno, o nosso Cristo interno. E quando a gente fala isso, esse conceito junguiano, e a Joana vai trazer isso, ela vai falar assim, que é aqui que está as leis divinas, porque lá no livro dos Espíritos, quando pergunta onde estão escritas as leis de Deus, fala na consciência, mas a gente tem que lembrar que isso foi dito lá no século XIX. Esses conceitos de consciente e inconsciente ainda não eram claros, ou seja, a gente traz essa lei divina dentro de nós, no momento da nossa criação como espírito simples e ignorante, e é nessa estrutura psíquica aqui, como se fosse um DNA, por exemplo, como a semente de uma mangueira, está lá aquela estrutura pequena, mas ela traz em si toda a potencialidade de se tornar uma mangueira. Ela desenvolvendo nas condições de água, de terra, de adubo, ela vai se desenvolver e vai se tornar uma mangueira, porque a gente já traz isso nesse self, nessa consciência divina, nesse Deus interno que todos nós, essa potencialidade de nos tornarmos espíritos puros. E Jung falava também que esse self, ele é teleológico, ou seja, ele tem um propósito. Ele é que guia o nosso processo de plenitude. Ele não fala evolução espiritual, ele fala plenitude, no sentido de integrar, ou seja, tornar consciente todos esses conteúdos inconscientes. Isso seria um processo também chamado de individuação, ou seja, de não dividir esses conteúdos psíquicos, e a gente ter consciência disso. Então, por isso a importância do autoconhecimento, da gente conhecer esses conteúdos inconscientes. E quando a gente fala esse ego, esse consciente, é que lida com o mundo externo, composto pela família, a cultura, a sociedade e a religião. E dentro das estruturas psíquicas que tem esse nosso eu total, nós vamos encontrar a persona. É importante a gente falar da persona, que essa palavra significa máscara, que era usada na antiga Grécia pelos atores, com essa persona que a gente lida com o mundo externo. E qual a característica da persona? Ela é um arquétipo da adaptação, ou seja, nós nos adaptamos ao meio onde que a gente está inserido através desse arquétipo, dessa estrutura psíquica. É como a gente deseja ser, como a gente quer parecer ser para o mundo. É tudo aquilo que a gente deseja. Então, todos nós temos persona, não adianta falar assim, eu não tenho. Tem, todos nós temos. E ela é necessária, porque ela faz com que a gente se adapte aos diferentes meios. E nós temos várias personas. Por exemplo, eu tenho a persona de marido quando eu estou em casa. Eu tenho uma persona que é do meu ambiente de trabalho, é como eu me comporto no meu ambiente de trabalho. Se eu for lidar com uma criança de 1, 2 anos, que eu vou brincar, vou falar de uma forma mais infantilizada, é uma persona que eu estou utilizando, uma imagem que eu estou utilizando para me relacionar com aquela criança. E oposto à persona, que é tudo aquilo que a gente deseja ser, o que a gente espera, o que a gente acha bonito, nós temos uma outra estrutura psíquica chamada de sombra. A sombra é o quê? Tudo aquilo que a gente não deseja ser. Tudo aquilo que a gente acha feio, tudo aquilo que é criticado, ou na nossa infância, ou no meio social onde que a gente vive. E tudo que a gente não aceita, ou que a gente não deseja ser, a gente faz o quê? A gente reprime. Dentro da figura do vocabulário psicológico, a gente recalca.
Então, todos nós somos recalcados, porque todos nós reprimimos algumas coisas em nós. Tá? Desde a nossa infância e até hoje a gente reprime. E tudo aquilo que a gente reprime não deixa de existir em nós. Não é porque eu estou reprimindo determinados sentimentos e emoções que ela deixa de existir, que eu já me transformei. Isso é uma ilusão. Eu estou mandando esses conteúdos para o inconsciente, para a sombra. E a gente viu também, que Gustavo Jung fala que aquilo que está inconsciente, para a gente reconhecer, a gente enxerga primeiro projetado, a gente enxerga fora da gente, nas pessoas, nas atitudes, no mundo fora da gente. Então, vamos dar uma paradinha de novo aqui, para a gente falar sobre isso. Entenderam? Ou tem alguma dúvida nesses conceitos, de forma mais básica, de forma mais simples? Hein? Então, vou fazer uma pergunta. Qual a persona nossa do movimento espírita? De nós aqui do grupo. Qual que é a nossa persona? Qual a imagem que a gente deseja ser? Qual que Uma é? pessoa bonzinha, caridosa, Bonzinha. tranquila. Que perdoa. E o que vai para a nossa sombra? A agressividade, a raiva, o ódio, o não perdão, a preguiça, a má vontade. Porque a gente reprime isso, isso deixa de existir dentro da gente? Piora, porque ele continua atuando sem que a gente saiba. Por isso, os meios religiosos, por mais bem que façam, a gente também tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala. Os espíritos cansam de nos dizer que evolução não dá salto, que é um processo lento e gradativo, e a gente às vezes entra na doutrina espírita e já acha o quê? Quero me transformar nessa encarnação, já sair daqui quase espírito puro. Isso é um mal terrível, porque em vez da gente se melhorar, a gente vai fazendo o quê? Reprimindo tudo aquilo que a gente percebe em nós, vai mandando esses conteúdos para a sombra. E lembra, quem estava aqui no último estudo que a gente falou, qual o meio prático de se melhorar nessa vida e resistir à tentação do mal, ou à tendência, ou à atração do mal? Que os espíritos respondem o quê? Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir à atração, à tentação do mal? Qual que é? Prece. Hein? A prece. O conhece a ti mesmo, né? Então, o meio prático mais eficaz. Os espíritos só respondem isso à questão 919. Eles não falam outras coisas. E por que é importante o nosso autoconhecimento? Para a gente parar de fazer aquele processo ali. De parar de reprimir as nossas emoções, os nossos sentimentos, mandando eles para a sombra. Porque a gente acha que está se transformando e a gente não está. A gente está piorando o nosso processo. Então, a gente vai ter que... então eu admito que eu tenho ódio, que eu tenho raiva. Sim, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho vontade, às vezes, de matar, eu tenho preguiça. Não é... Agora, então, já que eu percebo isso, começo a identificar esses elementos que estão na sombra, que eu fui reprimindo, que eu fui não desejando, e vou viver de acordo com eles? Não. Aí seria um processo patológico, eu me identificar com a sombra. Não se pede a identificação com a sombra, ou seja, agir, atuar de acordo com a sombra, mas integrar. Então, a gente vai olhar nas obras de Joana de Ângeles, na própria psicologia junguiana, fala de integrar esses conteúdos inconscientes, é trazê-los para o nosso consciente e olhar para eles. À medida que a gente vai fazendo isso, de forma calma, tranquila, sem culpa, a gente vai deixar de atuar de acordo com eles, mas a gente vai estar olhando para eles. Isso vai trazer uma série de benefícios, porque a gente vai parar tanto de projetá-lo. Eu vou parar de ficar olhando para essa, nossa, que vaidosa.
conteúdo projetado, está me incomodando, eu só estou enxergando a vaidade nela porque ela está dentro de mim, está me incomodando. Então, Tem licença, Anderson. sim, Então, quer dizer que quando eu reprimo aqueles meus sentimentos negativos, vamos dizer assim, pensei que eles já foram embora, que eu estou feliz, contente, porque melhorei, já não sinto mais aquilo, eles estão bem escondidinhos lá dentro, é isso? aí, sabe por que E que a gente como é que faz eu isso? faço para desfazer deles totalmente? Você quer pular para mundo celeste de uma vez? Sair do mundo de prova e expiação para o mundo celeste? Sabe por que que a gente quer isso? Porque a gente ainda é muito vaidoso e orgulhoso, a gente não tem paciência. Emmanuel tem uma colocação que diz, o tempo não... Eu pensando assim, poxa, ainda bem que eu consegui controlar isso, agora eu não fico mais assim quando me falam isso. Entendeu? Um exemplo assim. Mas, então quer dizer que não, eu não estou livre daquilo, não sou boazinha, nada, não melhorei um pouquinho, não, né? E que bom que a gente percebe. Continua lá. E que bom que a gente percebe isso, porque aí a gente fica mais humilde, julga menos os outros. Emmanuel tem uma frase que ele fala que o tempo não perdoa as edificações que ele não ajudou a construir. O processo evolutivo ele é lento e gradativo. Ele é uma conquista árdua ao longo dos séculos. E esse processo de autoconhecimento é que faz a transformação moral. Transformação moral não se dá por repressão. Repressão, recalque, aumenta os nossos conteúdos inconscientes e é, ao contrário, o processo de autoconhecimento que leva à transformação moral. E eles vão continuar atuando de forma inconsciente e a gente vai estar iludido, vaidoso, achando, olha, já não faço mais isso, já não sinto mais isso, eu há 10 anos atrás eu fazia, agora não faço mais, achando que eu já estou evoluindo muito. A gente apenas está reprimindo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a persona é tudo que a gente deseja ser. E tudo aquilo que a gente não deseja ser, a gente automaticamente reprime, a gente recalca. Então, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente olhar para um conteúdo nosso que a gente não gosta, olhei, aceito, deixa eu continuar olhando para ele. Não vou atuar com ele, mas eu não vou reprimir. Mesmo que eu não atue, mas eu vou olhar, eu tenho que olhar para aquilo ali. Eu tenho que aceitar que eu ainda estou nesse estágio evolutivo, que eu ainda tenho essas coisas. Tá? Anderson, Oi. O André estava na fila para perguntar. Ele ficou na sombra. Fiquei na sombra. Mas eu estou chamando ele aqui. Oi. Tá. Pode boa noite. Não, só resgatando aqui que você falou que quem é a sombra que a gente percebe primeiro nos outros. Então, na verdade... Todo o conteúdo... porque todo o conteúdo inconsciente. Todo o conteúdo inconsciente... Só para ver. Todo o conteúdo inconsciente, qualquer um deles, ele vai ser projetado. A sombra é uma estrutura psíquica que está no inconsciente, então nem todo inconsciente é sombra, e a sombra é tudo aquilo que a gente não deseja ser. Então, tudo aquilo que a gente não deseja ser, pela educação, pela forma que a gente foi tratado na nossa infância. Na sombra não tem só coisa ruim. Tá? Porque a sombra está muito relacionada com o que a gente não deseja ser no meio. Por isso que eu falei da persona espírita e a sombra espírita. Mas vamos imaginar, se eu reencarno, eu vivo num lugar onde que é bonito ser agressivo, ou que é bonito eu matar as pessoas, ou eu nasci no meio que o bonito é ser esperto, passar todo mundo para trás. O que vai para a sombra? Vai para a sombra a honestidade, a fidelidade, a bondade, porque aquele meio vê isso como algo ruim, então eu reprimo esses conteúdos. Então, na sombra, não é a sombra é ruim ou boa. Tá? A sombra é aquilo que eu não desejo ser e ela está muito ligada ao meio onde que a gente vive, pela infância e pelos meios que a gente frequenta. Que a gente, no meio social, meio religioso, usa qualquer meio. Tá? Porque, na verdade, assim, a gente tem uma consciência espiritual, né? Quando a gente encarna, e tem a consciência da sociedade que nós estamos. Nós temos várias aí, nós temos que adaptar todas elas. Não é isso? Então, assim, pelo que eu entendi, assim, a sombra, você falou das personas, né, que são máscaras, né? A gente coloca elas, na verdade, para a gente não enxergar, a gente ocultar aquilo que nós não queremos mostrar.
Também, mas a persona é o arquétipo da adaptação. A gente precisa da persona para viver. Por exemplo, a persona nos tirou da barbárie para viver na civilização. Sem a persona, a gente não conseguiria viver num mundo civilizado. Se a gente saiu da anomia, que ou seja, ausência de regra, ou seja, eu faço tudo que eu quero, a hora que quero, para a heteronomia. A heteronomia eu faço de acordo, eu sigo as regras. E essa sair da anomia de ausência de regras para o início de regras, que é heteronomia, que não é ainda o ideal, que o ideal é autonomia, eu faço independente do que o mundo espera de mim. Um exemplo, atravessar um sinal vermelho está errado. Anomia eu vou atravessar, não tem nem aí se vou bater, não. Na heteronomia, opa, eu não atravesso. Por quê? Porque é uma regra, é uma lei, eu posso ser multado. Então, eu estou ali, eu olho, vem carro, tem policial e tudo, eu não atravesso. Mas se eu estiver sozinho, não tiver ninguém olhando, eu olho para um lado e para o outro, eu vou embora. Isso é heteronomia. A autonomia, não. Independente de ter policial olhando, se tem alguém me fiscalizando, eu não vou fazer aquilo, porque eu já adquiri aquela consciência. Dei um exemplo concreto de atravessar o sinal, mas isso é na vida. Eu não vou fazer o bem porque a Célia falou na palestra que é importante fazer o bem, eu quero ser espírita, então eu vou fazer o bem porque ou eu quero um lugar no céu, eu quero um lugar no nosso lar, que os espíritos têm dessas coisas, transformam o nosso lar em céu, ou numa colônia espiritual, eu estou fazendo uma troca. Então, assim, isso ainda é heteronomia, isso ainda é a persona. Não é autonomia, a aquisição desse nível de consciência mais profundo. Então, a Acho que o persona nosso desafio na encarnação é assim, a gente pegar o inconsciente que a gente traz, né, e conseguir adaptar no mundo, né, no mundo em que nós estamos encarnados, sem desviar do caminho. Sim, porque o inconsciente, a gente vai, se aos poucos, dentro do processo evolutivo, ao longo, a gente vai tomando consciência. A gente não vai destruir nunca o ego, que é o centro da consciência. Apesar de nós ainda, o ego achar que ele é o centro da personalidade, ele é o centro de tudo, e ele tem medo desse inconsciente, que é, na verdade, o centro do nosso psiquismo é o self, esse Deus interno. Ele que nos guia, mesmo contra a vontade do ego, muitas vezes, e por isso, às vezes, a gente vai sofrer. Mas o ego é que vai fazer o processo de tornar consciente esse inconsciente todo. Dentro da psicologia, fala que a gente tem que entrar em sintonia do ego com esse self, com esse Deus interno que nos guia, seria um diretor mais seguro. Mas ainda nós somos muito egóicos, egocentrados, e a gente lida muito mais com o meio externo, com o que espera de nós, isso tanto para o bem quanto para o mal, tanto que eu falei que nos meios religiosos esperam muito bem, e a gente age de acordo com esse meio externo, mas de forma egóica. Então, assim, eu estou muito melhor hoje, eu sou muito melhor, mas muito mais por vaidade do que realmente eu estou melhor mesmo, então a gente tem que ter cuidado com isso. Assim, agora, o que é bonito no meio espírita? Evolução, então eu quero evoluir. Evoluir é não sentir isso, então eu já não quero sentir. Então a gente tem que ter cuidado com isso, a gente não está fazendo o processo, que é olhar com calma para dentro de nós. Ok, obrigado. Então vamos continuar. Vou ver aqui. Então, voltando ao assunto da projeção. Projeção é um processo inconsciente, que a gente projeta os nossos conteúdos internos. Conteúdos do inconsciente se manifestam sempre primeiro de forma projetada. Então, Joana de Anjos, no livro Ser Consciente, fala o seguinte: a repressão inconsciente, porque esse processo de recalcar, de reprimir é um processo inconsciente, dos conflitos da personalidade, leva o ego a projetá-los nos outros indivíduos, nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Ou seja, a gente começa a reprimir aqueles conflitos da personalidade, aquilo que a gente acha feio, aquilo que a gente não gosta, e o que o ego faz? Começa a projetá-lo nos outros. Então, se eu sou vaidoso e percebo, não, eu não quero ser vaidoso, mas eu começo a olhar a vaidade fora, aquela pessoa é tão vaidosa, e começo às vezes a criticar, mesmo que eu não verbalize, mas eu começo a me incomodar e a criticar a vaidade do outro. Porque eu começo a não aceitar a vaidade que existe em mim, e como eu não aceito e quero combater, e como
eu reprimi, eu começo a combater fora, porque, na verdade, eu estou combatendo algo que há em mim. Então, a Joana de Anjos continua falando. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar, torna a sua vítima espelho no qual se reflete inconscientemente. Então, tem um ditado que diz o seguinte: machucou, doeu, leva para casa que é seu. Se está incomodado com as atitudes dos outros, se está, na verdade, algo seu que está incomodando lá fora, que você não reconhece em você. Mas, Anderson, tudo. Estou incomodado com aquela menina que usa aquela saia muito curtinha, está incomodando demais. É conteúdo sexual nosso que está mal resolvido e que a gente está reprimido. Estou incomodado demais com a vaidade do outro. É conteúdo nosso que não está resolvido. Estou incomodado demais com a corrupção do outro, dos políticos, estou ficando irritado. Pode olhar para a corrupção dentro de cada um de nós que a gente está negando. E assim para qualquer conteúdo nosso. Então, vamos ficar atentos. E a Joana continua. Há uma necessidade de combater no outro o que é desagradável em si. A projeção é facilmente identificável e pode ser combatida mediante honesta aceitação de si mesmo, de como se é, trabalhando-se para se tornar melhor. É fácil identificar. Por quê? Porque está incomodando demais fora. Opa, é algo projetado meu. Não é que o outro não tem aquilo, e a gente vai ver isso agora. Jung vai falar. A experiência mostra que o portador da projeção não é um objeto qualquer, mas se ajusta à natureza do conteúdo a ser projetado. Isto é, oferece um gancho adequado à recepção deste conteúdo. É claro que eu não vou projetar os meus conteúdos inconscientes que eu reprimo, que eu acho negativo, que eu acho feio, em alguém que não tem nada daquilo. Eu não vou projetar a corrupção que eu nego em mim mesmo em alguém que não é corrupto. Eu vou projetar naqueles que eu identifico que é corrupto. Eu não vou projetar desonestidade em Maria Teresa de Calcutá, porque eu vou olhar para ela e não vou ver, mas se eu encontro algum político desonesto, eu vou me incomodar com ele, porque é fácil eu projetar a minha desonestidade, a corrupção que há em mim. Então ela continua, Joana, no livro Ser Consciente. Posso fazer uma pergunta? Pode. É o seguinte, então, isso também nos processos obsessivos acontece da mesma forma? Eu projeto uma insatisfação em relação a alguma influência espiritual e aquilo acaba sendo por mim mesmo, eu que atraí? Com certeza. Obsessão é uma maravilha, gente. Se a gente começasse a olhar a obsessão não como esse medo, essa coisa do demônio, do diabo, é para a gente se conhecer. Eu vou ser obsediado naquilo que eu tenho algo. Paulo de Tarso vai falar, eu sou tentado na minha concupiscência. Eu acho que a frase é mais ou menos assim. Ou seja, eu sou tentado naquilo que há em mim. Os processos obsessivos que vão atuar sobre mim, eles vão falar dos meus conteúdos internos, dos meus conflitos internos. É uma ótima oportunidade de autoconhecimento para eu olhar para eles. E a gente quer o quê? Vai lá, tira, acaba logo com isso, em vez de a gente aproveitar aquilo, fazer reflexão. É claro que num processo muito grave, o obsediado ele não vai, ele vai precisar de um auxílio para que ele faça esse processo. Mas não achar que vai lá no centro espírita, tira o obsessor, resolver o problema, não. Os processos obsessivos são, pela misericórdia divina e pela justiça, são oportunidades ótimas de autoconhecimento para quem vivencia eles, como qualquer experiência na vida. Como qualquer coisa. E a projeção é uma delas, é uma maneira da gente se conhecer. Está incomodado demais com as atitudes dos outros, com as posturas dos outros? Opa, vamos começar a recolher essas projeções. Quando incomodar demais, opa, tudo bem, ele pode até ter aquilo ali, mas onde em mim está atuando isso? O que eu estou reprimindo, não enxergando? Mas a Célia, nossa senhora, a Célia é uma pessoa tão irritada, tão nervosa, nossa... Por que eu me incomodo com a irritação da Célia, se ela é realmente uma pessoa irritada?
que eu tenho tanta dificuldade? É porque são conteúdos meus, porque eu reprimo a minha raiva, acho que ter raiva é feio, eu tenho que ser bonzinho, mas eu estou reprimindo, mas eu me incomodo com o outro, porque não está resolvido em mim. Oxe, então, Joana de Anjos, é sempre o risco. Então, a gente está falando isso, a gente está estudando sobre isso, mas toda vez que a gente olhar para isso, a gente vai olhar para a gente, não para o outro. Não vamos perder tempo em julgar o outro e analisar o outro. Ah, o outro está projetando. Deixa o outro projetar. Olha para as minhas projeções. E nem da gente falar. Então, a Joana fala o seguinte: é sempre o risco em tentar-se de inopino empurrar o indivíduo para um encontro claro e imediato com o si. Qualquer tentativa de esgrimir a verdade, afinal, a verdade de cada qual, né? Porque a minha verdade é a minha, do outro é do outro, pode resultar em conflito mais grave. Estou falando isso porque se a gente começa a estudar, a gente começa a perceber, estudar esses mecanismos psicológicos que todos nós fazemos, e às vezes a gente usa isso para tentar desmascarar o outro. Ou acha, não, já que o autoconhecimento é importante, o outro tem que se conhecer, ele tem que ver isso. Não. A gente não sabe com quem a gente está lidando. E a gente pode, se a gente usa mecanismos de defesa do ego, é porque às vezes a gente não tem condições de lidar com essas situações. Então ela fala, isso não significa apoio aos comportamentos falsos, às personalidades estereotipadas, antes é respeito ao direito de cada um viver como pode e não como gostaria de ser. Então, não é apoiar o que está errado, certas coisas, mas é respeito às diversidades, às pessoas de viver como cada uma pode. Imprescindível que seja leal, honesto para consigo mesmo. Então, o olhar é para nós, é olhar para dentro, deixa o outro. Não vamos perder tempo em ficar julgando o outro, condenando o outro, percebendo esses mecanismos no outro. A gente vai perceber, claro, mas a gente não perde tempo analisando. Vamos analisar o que está dentro de nós. Então, desvelando-se e trabalhando-se interiormente. Então, ela, no livro Em Busca da Verdade, ela fala o seguinte: no aturdimento, porém, que toma conta das pessoas e da vida social, a conquista dessa consciência de si mesmo fica relegada a segundo plano, ou nem sequer valorizada sob justificações infantis de nenhuma relevância. Ou a gente faz aqueles processos, em vez de buscar se conhecer e olhar e se aceitar na condição que a gente se encontra, a gente recalca, a gente nega porque a gente quer ser bonzinho, a gente quer ser bonito, a gente quer ser evoluído, e não olha para os nossos processos. Então, diante de tudo isso, a gente pergunta de novo, o que é real? O que chamamos de realidade? Aquilo que chamamos de realidade é o real? Depois de tudo isso que a gente pensou um pouquinho, que a gente refletiu um pouco, tenho certeza que, ou pelo menos, deveríamos mudar essa nossa visão. Então, a Joana de Andes responde no livro Amor, Imbatível Amor. O ser real, no entanto, está oculto pelo ego, pelos condicionamentos, pelos impositivos sociais, sob máscara da personalidade. E lembrando que isso não é só as pessoas lá de fora, não. Nós, nos meios religiosos, ou em qualquer ambiente, nós também ocultamos o que a gente é, porque a gente se condiciona aquele meio, pelos impositivos sociais. Nós somos uma sociedade espírita, uma sociedade religiosa, porque às vezes a gente fala em positivo social, a gente só pensa na sociedade como algo de festa, aquela sociedade que a gente vê lá fora. Qualquer grupamento de pessoas é um grupo social, e que tem regras, que tem valores, então, e que tem, às vezes, esses impositivos. Por isso que hoje em dia a gente toma muito cuidado em palestras ou nas nossas falas com as pessoas, fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Esse tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é um impositivo, e as pessoas, às vezes, elas não estão preparadas ainda para aquilo. Você tem que perdoar. Poxa, mas eu ainda não tenho capacidade de perdoar. Perdão é um processo que se conquista dentro da nossa evolução. Então, a gente tem que começar a entender esses processos e entender que cada um está no estágio e que a natureza não vai dar salto.
Senão eu vou começar a achar que já estou perdoando, que eu sou caridoso, que eu sou compreensivo, e estou mandando aquilo para a sombra, e quanto mais inconsciente eu estou de mim mesmo, pior é. Mais fácil os processos obsessivos, mais difícil a gente se libertar deles, porque a gente não está olhando para os nossos conteúdos. Então ela continua no livro Amor, Imbatível Amor. Descobri-lo, esse ser real, constitui um valioso desafio de natureza interior, impondo-se um mergulho no inconsciente, de forma a arrancar a realidade que se oculta sob a aparência, o legítimo escondido no projetado. Então, o processo é fazer essa viagem para dentro, é o autoconhecimento, é buscar nos conhecer, fazer esse mergulho nesse inconsciente de nós mesmos. Então, o que se deve fazer para diferenciar o que é real daquilo que chamamos de realidade? Então, a gente já falou. Desenvolver a autoconsciência, buscar esse autoconhecimento. Então, ela continua no livro Em Busca da Verdade. Há uma necessidade imperiosa, quão inadiável, de um indivíduo voltar-se para dentro, examinar-se honestamente e compreender-se, para em seguida ter definidos os rumos que deverá seguir, buscando a meta principal, que é a felicidade possível que lhe está ao alcance. Então, voltando ao livro lá, O Ser Consciente, o ser consciente deve trabalhar sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Então, voltando aqui para a gente conversar um pouquinho. A gente se aceita, gente? A gente já viu o tempo todo aqui falando que a gente tem que buscar para dentro, trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial, onde que a gente está, a nossa realidade psicológica, não aquela que a gente imagina, não o eu idealizado, não a que a gente idealiza de nós mesmos, aceitando-se como se é e aprimorando-se sem cessar. A gente se aceita? Renato levantou a mão aí, Anderson. Pode falar. Boa noite, Anderson. Boa noite. Um dos princípios fundamentais para nós espíritas estudiosos, que a gente não se aceita, é jogar a culpa sempre no obsessor. Mas nós estamos estudando, nós estamos aprendendo. É o processo lento, assim mesmo. A gente se aceita? Não. A gente não se aceita. Ah, eu me aceito. Mentira. O tempo todo a gente não se aceita. E quando a gente percebe... Porque se a gente aceitasse, quando eu olhava para mim, eu tenho ódio lá do Pedro. Ele fez alguma coisa, fiquei com ódio dele, mas eu sou espírita, eu não posso sentir ódio. Ou quando eu olho para mim, que coisa feia você sentindo ódio do Pedro. Só de olhar e pensar que é algo feio é uma não aceitação. E é muito complicado, porque a gente começa a interpretar que a autoaceitação ou é comodismo, ou é estar assim, olha, então você se aceita do jeito que você não está fazendo o processo de mudança. Não. A aceitação é um processo extremamente transformador na nossa vida. Porque quando a gente olha para a gente, e olha, se eu olho para o Pedro falou alguma coisa que eu falei, eu sinto ódio, sinto vontade. Mas eu falei, olha, eu olho para o assassino dentro de mim. Quando eu olho e percebo que existe um assassino dentro de mim que está controlado pela educação que eu tive, pelo meio onde que eu estou, mas talvez se eu tivesse nascido numa favela, num ambiente de agressividade muito grande, ele estaria a todo vapor, que a gente esquece de pensar nisso. A gente nasceu às vezes num berço espírita, ou num meio que nos favoreceu isso, uma família estruturada. Mas quantos que não nascem num meio desse? Será que se a gente nascer numa próxima encarnação nesse outro ambiente, sem essas repressões, sem essa imposição dessa persona, a gente não agiria diferente? Então, a gente tem que olhar para isso. Quando eu olho e aceito, que isso me torna naturalmente mais o quê? Mais humilde. E quando eu enxergar um assassino lá fora, eu não vou ficar assim, que absurdo aquele assassino lá. Porque eu vou olhar, existe um assassino dentro de mim, eu vou ser realmente empático com ele, porque eu percebo que há em mim isso, e aceito.
e olho, eu não mando para a sombra, eu não reprimo isso dentro de mim, eu reprimo a atuação do assassino. Eu não vou lá matar o Pedro, eu não vou lá agredir o Pedro, mas eu não reprimo a percepção de que há um assassino dentro de mim, que é um ser que odeia. Não quer dizer que eu tenho que tratá-lo mal. Então, a gente se torna mais humilde, mais empático. Quando eu olho para dentro de mim e percebo uma pessoa extremamente orgulhosa, quando eu olho para o orgulho do outro, assim, é a nossa caminhada, eu também sou. Ele não vai me incomodar tanto mais. Por isso, eu não vou precisar projetar. Quando eu olho para algum corrupto lá fora, mesmo que eu seja que a corrupção é algo inadequado, de tanto que prejudica a sociedade, mas eu vou olhar, não que eu não vá combatê-la, mas eu também não vou deixar de enxergar em mim essa corrupção. Porque a gente confunde isso, aceitar, então estou aceitando que o outro seja corrupto e não faço nada, não é isso. Mas é não ter um olhar de julgamento. Jesus já falava para a gente não, que a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave diante de nós. Está falando muito disso também. Quando a gente começar a enxergar que a gente também tem isso, eu vou enxergar no outro, mas não vou julgar tanto. Saber que ele também está num processo, que é um irmão, que tem uma longa caminhada pela frente, e que talvez eu esteja conseguindo controlar ou reprimir aquilo, como às vezes eu já estou conseguindo, mas que eu ainda tenho isso dentro de mim. Aí sim a gente vai ser realmente benevolente, a gente vai ser indulgente, ou seja, compreender o outro, e a gente vai saber perdoar quando o outro nos ofende, porque a gente vai perceber que nós temos o potencial ou ainda ofendemos muito o outro. Aí sim, quando a gente se aceitar e se olhar, nós seremos verdadeiramente caridosos. Não porque eu olho o outro e aceito o outro uma condição de superioridade. Olha, eu estou nesse nível aqui, mas o outro, coitadinho, é um assassino, é um corrupto, é um irmão meu inferior. Olha a atitude nossa de superioridade, oposta de humildade. A humildade de reconhecer é um igual. Tem tudo isso dentro de mim. Eu não estou atuando, mas tem. E que um processo lento e gradativo que eu vou deixar de ter isso. Não é nessa encarnação. Nós estamos num mundo de provas e expiações onde o mal predomina em nós. E a gente está caminhando para o mundo de regeneração. E quais as características do mundo de regeneração? O que que fala lá? O mal ainda não perdeu o seu império. Se o mal não perdeu o seu império, o que que predomina no mundo de regeneração ainda? O mal. Nos outros, não. Dentro de cada um de nós. Somente em mundo ditoso que o bem começa a predominar. Então, a gente está longe ainda do bem começar a predominar nas nossas ações, nas nossas atitudes, como um todo. Então, é um processo lento, a gente tem que aceitar isso, faz parte. Não para atuar, mas para nos olharmos, sem ter medo de olhar para dentro e começar a enxergar isso que a gente chama de mal, essas falhas, essas coisas que estão de acordo com o nosso processo evolutivo, senão a gente não estaria aqui no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, então o mal predomina em nós mesmos, então vamos parar de ter medo de olhar para dentro e de enxergar isso dentro de nós e começar a aceitar, porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente enxerga e aceita, porque aquilo que a gente não aceita, a gente automaticamente reprime. Aquilo que a gente quer mudar, eu quero ser um espírito superior. Se eu quero ser um espírito superior, quando eu olho para mim e vejo a raiva, o ódio, a agressividade, não, isso eu não quero ser. Eu acabo reprimindo. Então, o processo de autoconhecimento ele é muito mais complexo do que a gente imagina. E ele é muito mais transformador do que a gente imagina. E é ele que vai fazer essa caridade que a gente prega tanto na doutrina espírita por esse processo. Ela será uma consequência natural desse autoconhecimento e dessa aceitação. Não porque é algo bonito que a gente vai lá fazer algo externo, algo para fora, mas porque realmente a gente sente, porque a gente olha para dentro de nós e a gente se percebe esse espírito inferior que a gente ainda é, não no sentido de se culpar, de se sentir mal, mas entendendo que é o processo que a gente está. Então, antes do último slide, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Celinha. Eu estou falando muito hoje, né? É o seguinte, a gente tem uma tendência também a fugir desses exames, de perceber, de buscarmos ferramentas, mecanismos, situações de fuga.
Você pode falar um pouquinho disso? Os mecanismos de defesa do ego. A gente defende o ego fugindo, disfarçando, né? Procurando alternativas, sei lá, né? Até de lazer, né? Tem várias coisas, até qualquer trabalho. A gente poderia falar um dia só de falar desses mecanismos de defesa das coisas. Até fazer muita coisa pode ser fuga. Até o trabalho na casa espírita, de fazer um monte de atividade na casa espírita, pode ser uma fuga de olhar para dentro. O Alírio Cerqueira Filho, lá do coisa, ele fala que isso é uma fazeção. A gente faz muita coisa, pode ser trabalho fora, o mesmo trabalho no movimento espírita, porque a gente está fazendo muita coisa para fora e deixando de olhar para dentro. Não é que a gente não vai fazer coisas fora, mas a gente tem que ter esse tempo de olhar para dentro. E existem vários mecanismos de defesa. A projeção é um deles, que a gente não consegue olhar na gente, a gente rejeita, a gente projeta fora, critica fora e combate fora. E o ego, dentro do nosso estágio evolutivo, ele precisa se defender. Se lembra que a gente colocou ali atrás, se a gente demonstrasse, se a gente olhasse de vez, é como se uma luz muito grande ofusca. Então ele precisa se defender mesmo. Tá? A gente é que tem que fazer, se fortalecendo para ir conseguindo olhar para dentro cada vez mais. Porque no processo que a gente está, a gente não consegue ver tudo, e nem porque se você chegar a me mostrar, você está vendo. Eu vou tentar fazer, o ego vai fazer mais o quê? Se ele ainda não está preparado para enxergar. Ele vai recalcar mais ainda. Ele vai esconder mais ainda. Porque, opa, tá vendo, estão vendo. É inconsciente isso, então eu vou reprimir cada vez mais. Por isso que a gente falou também lá atrás, não adianta eu ficar apontando para o outro, olha, você é isso, você é aquilo outro. E a pessoa, não sou, não. E ela vai reprimir mais aquilo ali, ou seja, ao contrário daquilo que a gente deseja. A gente às vezes faz isso com filho, com marido, né? Mostrar e tem que ouvir umas verdades. Aí ele vai ouvir as verdades, que é a verdade nossa, projetada, e vai, se ele tem aquilo, e às vezes tem mesmo, que são os ganchos, vai reprimir cada vez mais. Que é um mecanismo de defesa, sério. A gente pode falar um dia só de mecanismo de defesa do ego, como é que a gente faz isso, tá? Racionalização, a justificativa, a gente justifica os nossos atos, é um mecanismo de defesa, chama racionalização, tem vários. E a gente, às vezes, precisa. Não é que a gente não precisa no processo evolutivo, mas, à medida que a gente vai tomando consciência, a gente tem que ir abrindo mão desses mecanismos de defesa aos poucos e se tornando consciente desses e aceitando. A aceitação faz com que a gente não busque tanto o mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa é justamente porque a gente não aceita. E a gente está num meio que não se aceita muita coisa. Por isso que é quando eu falei lá do perigoso do movimento espírita, de qualquer movimento religioso, porque de forma inconsciente a gente tem que ser isso, bonito é isso, é uma forma de não aceitarmos aquilo que a gente chama de feio, que é inferior. A gente está mandando uma mensagem verbal e não verbal para as pessoas. Não se mostre, não mostre só, porque isso é feio. Então, a gente não aceita em nós e não aceita nos outros. Se alguém chegar para a gente e falar, nossa, eu sou muito corrupto, a gente já fica assim, ou eu sou muito arrogante. A gente não tem uma condição de aceitar isso. A gente já fala, não pode ser assim, não pode ser. Então, são processos. Em vez da gente ouvir, acolher, aceitar e depois, assim, o que leva a gente a ser assim ainda? Por que a gente ainda tem necessidade de agir com orgulho, com arrogância? O que há dentro de mim que eu ainda tenho isso? O que eu preciso? Quais são as minhas carências? A falta de autoamor? Tá? Por que eu tenho que buscar aceitação? Por que eu tenho que oprimir o outro? Então, são processos que a gente, de autoconhecimento que vai fazer com que a gente se transforme. A repressão nunca transforma, só o autoconhecimento. Saber o que está por trás daquelas atitudes, daquelas ações nossas. Então, para a gente encerrar, a gente fala o seguinte: somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, igual a Célia falou, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, nem um oposto, nem outro. Não se acusa e nem se culpa.
apenas descobre-se. E essa é a proposta da doutrina espírita para a nossa transformação, para a nossa melhoria íntima. Célia, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Eu acho que a nossa lição de casa ficou boa.